Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização onde Jesus é luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, passamos por muitas lutas, só nós sabemos, porém, onde o caminho vai chegar. Porque o caminho estreito é o caminho que nos leva à glória, nos leva à eternidade. Por isso, alegremos-nos e exultemos e demos glória a Deus, porque o Senhor Todo-Poderoso tomou posse do seu reino. Aleluia! Apocalipse 19, verso 7.6. E hoje no Evangelho de João 16, verso 5. Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Então nós vamos hoje ver o sentido da proposta que Jesus vai nos oferecer, porque Jesus vai partir, mas logo em seguida ele vai prometer algo. Vamos ver qual foi a promessa de Jesus que vai servir para nós seguirmos com alegria no nosso trabalho missionário. Por causa do anúncio do Senhor Jesus, podemos enfrentar sofrimentos, mas não devemos cessar de levar esperança aos povos. Renovemos nossa confiança no Deus que estende seu braço em nosso auxílio. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas. E os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para suicidar-se. Mas Paulo gritou com voz forte: não te faças mal algum. Nós estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus, e sereis salvo tu e todos os de tua família. Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Reze comigo. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. Reze comigo. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Reze comigo. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Evangelho, segundo João, capítulo 16, versos 5 a 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João 16, verso 7.13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Jesus hoje ele vai dar o anúncio de sua partida. João 16, verso 5, agora parto para aquele que me enviou. Mas no versículo 6 vai dizer: Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Quantas vezes a tristeza quer invadir os nossos corações? Quantas vezes na nossa caminhada o desânimo quer tomar posse de nossa vida? Quantas vezes no nosso coração a gente não vê o sentido, a revelação do que significou a partida de Jesus, como as primeiras comunidades não entenderam, nem os seus discípulos entenderam também, entristeceram-se. Mas o remédio para essa tristeza, Jesus vai salientar quando ele vai dizer que ele enviaria o defensor, o Espírito Santo. Não deixemos a tristeza encher os nossos corações. Vamos nos alegrar. A caminhada às vezes é dura, muitas vezes passamos por tantas lutas, como nós falamos aqui, por tantos problemas. Os nossos corações têm essa facilidade de se desanimar. Nós precisamos dar ânimo à nossa caminhada. Jesus Cristo, ele já voltou para o Pai e já enviou o Espírito Santo para nós, para nos auxiliar, o nosso defensor, que nos acompanha na nossa caminhada, no nosso dia a dia.
A gente vai ver nos Atos dos Apóstolos que Paulo, ele vai sofrer açoites. Paulo e Silas vão ser açoitados. Mas meia-noite, o que estava acontecendo? Eles estavam desanimados? Pensando assim, essa caminhada é muito difícil, eu vou desistir? Era isso que eles estavam pensando? Não. Eles estavam orando e glorificando a Deus. Louvavam a Deus, porque Deus é o Deus que liberta, é o Deus que nos dá vida, que nos dá alegria, é o Deus que abre e não deixa fechar. Nada se fecha para aqueles que estão com Deus. Não desanimemos. Por mais que as portas estejam aos nossos olhos fechadas, mas Deus é que vivifica, Deus é que abre as portas. Não vamos nos desanimar se encontrarmos uma muralha à nossa frente. Assim como a muralha de Jericó que se quebrou, nós vamos quebrar todas as muralhas, nós vamos vencer todas as barreiras, nós vamos superar todas as dificuldades. Jesus Cristo, no versículo 7, ele vai dizer: no entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei, o Espírito Santo. O Espírito Santo que animará a igreja. O Espírito Santo que dará o dom da palavra, que nos animará nas horas difíceis, que intercederá por nós com gemidos inefáveis, como diz São Paulo no nome de suas cartas. Ele fará a intercessão por nós. Ele nos compreenderá nas nossas lutas e fracassos, nas nossas dificuldades que superamos e nas dificuldades que ora pensamos que não vamos superar. Quando a sua luta estiver muito difícil, saiba que lá adiante uma porta está se abrindo na sua vida. Porque quando as portas se fecham, uma outra porta Deus tem para lhe entregar. Por isso, que passando por aquela dificuldade, que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, e aquelas nossas dificuldades tão pequenas diante da que eles passavam, de ser açoitados, com ferimentos pesados nas suas costas, fardos difíceis de suportar. Quando nós passamos por um punhado de sofrimento, muitas vezes nós queremos nos desanimar. Não somos capazes de, pela força da oração, superar dificuldades. Não somos capazes de, pela força da oração, abrir as portas que estão fechadas, abrir as correntes, quebrar as correntes. Deus quer nos libertar. A gente sabe que ao longo da história acontecem com frequências muitos que querem condenar-nos, querem nos colocar como culpados. A gente descobre que muitos condenados foram inocentados depois, ou seja, o sistema que condenou é que acaba sendo condenado mais tarde, porque julgou mal, condenou mal, como aconteceu com os apóstolos. Era muito triste, de fato, para os discípulos ficar sem Jesus. Foi muito triste a partida de Jesus, embora fosse necessária. Aquelas festas lindas que aconteciam na Páscoa, Jesus não iria mais estar lá. Naqueles montes, naquelas montanhas, Jesus não ia mais estar lá. Junto com os discípulos, Jesus não estaria lá presente. Era necessário que Jesus explicasse que ele, estando com o Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Ele estaria presente de outra forma. E para os anunciadores e para nós, podemos nos encorajar e dizer: vamos enfrentar os sofrimentos, passar pela prova que passarmos. Vamos ter fé, não vamos perder a esperança, não vamos nos deixar vencer pela luta. Esperança, fé, coragem. Vamos nos alegrar, não vamos nos entristecer. É isso que Jesus quer propor para nós hoje no Evangelho. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo, ele quer desatar as correntes, como uma porta aberta a nos convidar. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vamos nos alegrar.
assim como o carcereiro que se alegrou porque Deus não vem para condenar ninguém à morte. O carcereiro julgou que aquele era o momento dele se matar, de se suicidar. Paulo vai defender a vida. Deus nos liberta para defendermos a vida. Paulo defendeu a vida. Nossa missão é defender a vida daqueles que se acham perdidos. Ó Jesus, na hora da despedida, sentes que a tristeza invade o coração dos discípulos. Entretanto, apontas para eles a vantagem de tua volta ao Pai. Contarão com a defesa do Espírito Santo, o qual vai esclarecer que foste justo e fiel ao Pai, e que o mundo cometeu injustiça contra ti. Amém. Não vamos nos entristecer porque Jesus partiu. Ele está conosco. Por isso, Ele está presente no pão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração, hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos continuar sentindo a presença de Jesus em nós por meio da oração, sentir a alegria e não a tristeza da partida de Jesus, porque Jesus não partiu, Ele está no meio de nós. Vamos, portanto, rezar todos os dias aqui conosco. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!